Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e começou abril. Começou o mês de aniversário do Santos Futebol Clube. Coincidentemente é o meu também, mas o importante aqui é o Santos. E começa um mês em que o Santos vai ter muitos jogos, ao contrário do que foi o mês de março, o frustrante mês de março, em que o Santos teve um jogo do Campeonato Paulista, em que bastava empatar para ter mais jogos. O Santos conseguiu tomar um vareio do Ituano. Então, tivemos 2 jogos apenas em março, a eliminação do Paulista e, felizmente, pelo menos a classificação contra o Iguatu do Ceará. E agora começamos aí um abril em que no dia 4, que é o meu aniversário, já teremos a estreia do Santos na Sul-Americana. Será um mês em que o Santos jogará na Sul-Americana, estreia no Campeonato Brasileiro e a próxima fase da Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então vamos falar um pouco de como será mais ou menos o calendário do Santos, o movimentado calendário do Santos neste mês de abril. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilha e comente aí sua expectativa para esse mês. Lembrando que o Santos conseguiu, né, não ter nenhum reforço nessa janela de intertemporada forçada que o Santos novamente teve. Lembrando que o Santos teve também no ano passado, no retrasado. Dessa vez o Santos não trouxe nenhuma contratação nova, perdeu alguns jogadores. Enfim, pode discutir aí o termo perder, mas o Santos viu alguns jogadores saírem, muitos jogadores insatisfeitos também, buscando sair. O Luiz Felipe acabou não saindo, mas teve propostas, teve algumas movimentações. O Zanocelo saiu, o Roseco saiu, alguns jogadores então saíram. E o Santos não conseguiu trazer outros jogadores. Falou-se muito do Blondel, falou-se do Jamerson, do Guarani, mas chegamos aí no dia 2 de abril e nada do Santos contratar ninguém, de modo que teremos na estreia da Sul-Americana o mesmo time que vimos nas últimas partidas. Então vamos ver como que será este calendário do Santos para abril. Como eu disse, já no dia 4 de abril o Santos entra em campo contra o Blooming em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Jogo que é às 9h30 da noite de terça-feira. Já adianto que a tendência é o Santos perder, porque normalmente quando o Santos joga no dia do meu aniversário ou muito próximo, o Santos perde. Então, para quem não se lembra, a terrível estreia na Sul-Americana do ano passado foi no dia 3 de abril. Não, no dia 5 de abril. Dia 4 foi uma segunda, então foi no dia 5 que foi uma terça. Não preciso nem falar que foi uma derrota terrível de 1-0 contra o Banfield. Esse será contra o Blooming, também fora de casa. Expectativa já baixa. No fim de semana vai ter a final do Campeonato Paulista, então o Santos não joga ainda no fim de semana, vai jogar na outra semana, numa data ainda não definida, mas vai ser no dia 11, 12 ou 13, possivelmente dia 12, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí, já no fim de semana do dia 14 e 15, se o Santos jogar dia 12, deve jogar dia 15, talvez então jogue dia 11, para daí poder jogar dia 14, no sábado, que seria o dia do aniversário do Santos. E aí já estreia contra o Grêmio em Porto Alegre. Então, 3 jogos fora de casa para começar o mês já. Santa Cruz de la Sierra contra o Blooming, Ribeirão Preto contra o Botafogo na outra semana e no fim de semana contra o Grêmio. E aí, no meio da semana do dia 20, no dia 20 especificamente, né, na quinta-feira, véspera de feriado, o Santos volta a campo, dessa vez em casa, contra o Audax italiano do Chile, segundo jogo da Sul-Americana. No fim de semana, em data ainda não definida, mas como o Santos joga na quinta, deve ser no domingo, talvez na segunda, Atlético Mineiro em casa, no dia 22 ou 23, não, de 22 não vai ser porque o Santos vai jogar na quinta, né? 23, talvez 24, então, o Atlético Mineiro na quinta, e aí, durante a semana tem o jogo de volta na Copa do Brasil contra o Botafogo. Então, 3 jogos fora de casa, Blooming, Botafogo de Ribeirão Preto e Grêmio. E aí, 3 jogos em casa, Audax Italiano, Atlético Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo de volta na semana do dia 26. Possivelmente na quinta-feira, já que o Santos vai jogar no domingo. E aí, no final de semana, dia 29 e 30,
segunda-feira, enfim, mas possivelmente no dia 30, o Santos enfrenta o América Mineiro na Vila Belmiro. Então, um final de mês com muitos jogos em casa, 4 jogos seguidos em casa, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Dá 4 jogos? Dá, né? É Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Brasileiro. Então o Santos com um começo de Brasileirão bastante difícil, né? Grêmio fora, Atlético Mineiro e América Mineiro, que são os 2 times finalistas do Campeonato Mineiro. 2 times muito organizados, o Atlético Mineiro com muito talento, o América que vem fazendo um bom trabalho e nem preciso falar que dá muito trabalho para o Santos. O Botafogo de Ribeirão Preto que se classificou no grupo do Santos, então fez o que o Santos não conseguiu, que era ficar em segundo no grupo. E nesse meio tempo nós temos Blooming e Audax Italiano aí entremeando as competições nacionais. Então vai ser um abril bastante difícil, bastante corrido. E a gente já começa meio preocupado, né? Nesse meio tempo vai ter também as festividades dos 111 anos do Santos Futebol Clube. Não muito otimistas, né? Já estavam armando algumas festas com banda do Charlie Brown, não sei se vai ter antigos integrantes, não sei como é que é. Acho que MC Kian, ou Kion, eu não conheço. Mas a bateria da Twista Jovem, então já foram anunciadas muitas atrações. Esperamos que o clima esteja bom, né? Como eu disse, estreia fora de casa contra o Blooming, jogo de fora de casa na Copa do Brasil contra o Botafogo e ainda uma estreia que normalmente é difícil contra o Grêmio fora de casa. Eu só lembro do Santos ganhando aquela estreia do Sampaoli, gol do Felipe Jonathan e do Eduardo Sacha. Não tenho boas expectativas de que vá se repetir, né? Mas seguimos na torcida. Então, este será o mês de abril do Santos. Preparem-se, segurem-se na cadeira que vai ser um mês de abril bastante corrido, bastante complicado e para acabar com a paz que a gente teve durante o mês de março. Paz até demais, já que não teve novidades. Vamos ver o que acontece. Vai ser um mês importante para a gente ver principalmente como vai ser esse começo de Brasileirão e como que vai estar a vida do Daryl Hellman depois desse abril. Né? A gente lembra que o Carille no ano passado não resistiu até o final do Paulistão, no anterior o Olan já tinha pedido para sair. O Odair pelo menos jogou o Paulistão inteiro. Não dá para dizer que foi melhor que os outros, principalmente pela última rodada, mas se manteve. Não teve reforço, mas conhece o grupo. Vamos ver se dessa vez vai ter trabalho. A gente sempre lembra, a gente sempre fala. Não é uma questão de mudar treinador, desde que o treinador melhore, evolua. E o Odair mostrou muito pouca evolução durante o Campeonato Paulista e mesmo nos intervalos que teve. Ele que teve bastante tempo para trabalhar, já que teve a parada da Copa do Mundo no ano passado, depois teve mais um mês de férias dos jogadores. Vamos ver se ele consegue aí mudar o esquema, mexer no ânimo, não sei, mas fazer com que esse time renda mais do que vinha rendendo no Campeonato Paulista. Então, só para fechar, o Santos volta a campo masculino, volta a campo dia 4 de abril, próxima terça-feira. Depois, na outra semana, durante a semana, Botafogo de Ribeirão Preto, jogo de ida. No final de semana, 14 ou 15 ou 16, enfim, jogo contra o Grêmio, em Grêmio, né, lá em Porto Alegre. Durante a semana, Audax Italiano em casa. Final de semana, Atlético Mineiro em casa. Durante a outra semana, Botafogo de Ribeirão Preto em casa. E terminando no último final de semana de abril, América Mineiro em casa. Que o Santos saia desse mês de abril bem mais tranquilo, né? É isso que nós queremos. Eu não estou otimista para isso, mas a torcida é muito grande. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilha e comente a sua expectativa para esse difícil, tenso, complicadíssimo e corrido mês de abril que o Santos terá pela frente. Muito obrigado a todos. Pra cima deles. Um abraço.